Boa noite a todos. Muito bom estar aqui novamente. Todos nós, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Sempre nós lembramos que somos importantes na reunião. Podemos ajudar aqueles que não têm a mesma oportunidade que nós. Nós chegamos aqui em nome de Jesus. Então que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. E nós vamos começar a nossa reunião. Uma boa noite para nós e uma boa reunião para nós. Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo, o terceiro livro, Leis Morais, capítulo 9, Lei de Igualdade, Igualdade diante do túmulo. De onde vem o desejo de perpetuar-se a memória pelos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Então, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, a gente sempre fala isso aqui, a pergunta: qual a maior chaga da humanidade? Orgulho. Então está dentro disso daqui. A gente vê muito isso nos cemitérios, principalmente logo na entrada ali, aqueles que têm um pouco mais de posse, eles compram e fazem aqueles jazigos suntuosos. E, na verdade, aquilo ali muitas vezes atrapalha até o desencarnado. Mas nós vamos ver na sequência. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmos. Sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Olha só, a gente tem algumas experiências. Por exemplo, uma senhora que ela não queria cuidar da mãe em hipótese alguma. Não queria fazer nada para a mãe. Nem ficar com a mãe pelo menos um final de semana ou 2, 3 horas para que as outras irmãs pudessem descansar um pouquinho. Só que quando a mãe faleceu, ela queria fazer um túmulo. Pôs placa no túmulo e tudo. Então, olha, não adianta nada. Nós precisamos fazer enquanto estamos aqui. Reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho. Quem disse isso daí? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando que nós estamos a caminho? Jesus Cristo está falando da terra, está falando de nós aqui, encarnados. Então, nós precisamos nos dar bem enquanto estamos encarnados. Não adianta nada a gente, depois que a pessoa morrer, a gente prestar homenagem, fazer uma série de coisas. Vamos ver isso num livro do Chico Xavier, pelo irmão X, Contos dessa e de outra vida. Nós vamos ver lá uma história muito interessante, Apuros de um Morto. Apolinário Rezende é o nome do personagem. Ele desencarnou e depois de algum tempo ele começou a ficar perturbado no plano espiritual. E por uma energia desconhecida, nós falamos energia porque nós só conhecemos aquilo que nós temos de informação na Terra, por uma atração magnética ele voltou à casa dele. E aí ele ouviu a mulher esbravejando mesmo, ingrato. E aí ele tentava conversar com ela, mas não conseguia, porque o espírito desencarnado, muitas vezes, ele acompanha o enterro dele. Isso está também no Livro dos Espíritos. Isso está na 4ª parte do livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver lá. Ele conversa e as pessoas não respondem. Aí ele fica indignado. Ele pega e vai ver o que está acontecendo. O que estava acontecendo? Ele tinha adotado uma menina, que no caso ela já era mãe, e tinha uma neta, e o filho dele mais novo era um rapaz bem desviado mesmo, um rapaz que não tinha caráter. O rapaz, filho dele, e a filha adotiva trama uma história que ele tinha se envolvido justamente com essa filha adotiva. E olha só, e do outro lado ele vê que era uma mentira, uma calúnia. Mas ele não conseguia, ele achava que ele estava encarnado ainda.
que ele não tinha situação. Só que aí, olha só para vocês verem, numa das conversas entre o rapaz e a moça, ela fala assim, desde que fulano morreu, que era ele, aí imagina o desespero. Por isso que quando atender alguma entidade na mesa, não pode falar que ele morreu, porque às vezes ele não sabe ainda, tem que esperar ele descobrir. Sutilmente o dialogador vai dando essas informações. Aí o que acontece com ele? Ele fica desesperado, ele começa a tentar resolver a situação. Ele resolve ver se ele tinha morrido mesmo. E ele vai ao cemitério. Quando ele chega no cemitério, tem lá uma placa com o nome dele. Aqui jaz Apolinário Rezende. Oremos para que sua alma descanse em paz. Ele sai desesperado correndo. Por quê? Como que ele ia descansar em paz? Então está aqui, quando a gente vai no cemitério, aqui jaz fulano de tal, descanse em paz. Oremos para fulano de tal, para que ele tenha a vida eterna. Então não adianta nada, nós precisamos fazer enquanto estamos aqui, para não cair nisso daqui, ó. E a ostentação vai ficar aqui também, porque aqueles que gastaram, eles querem mostrar posse. Então muitas vezes nós vestimos alguma roupa para que o outro veja. Nós usamos aquilo que está na moda, mesmo que seja desconfortável. Isso acontece muito com criança, dá dó das crianças, que às vezes a criança até presa ali, mas está usando, a mãe põe, enfia na marra, ele começa a chorar, fica quieto, você tem que usar isso daí, então está dentro disso daqui, ó. Também tem o lado daquele que quer, por gratidão, fazer algo para aquele que se foi, então cuidar da lápide ali, simplesinha, mas cuidar com carinho daquele ente que está ali, né? Vamos citar um livro, e não só o livro, que o livro é muito interessante, mas vamos citar o filme, Minha Vida Noutra Vida. Quem aqui já assistiu esse filme? Quem não assistiu, assista esse filme. Vocês vão ver como é interessante esse filme. Que o Eduardo citou uma coisa interessante, é uma lápide muito simples, mas a pessoa vai lá depositar uma rosa, uma flor. Então olha que coisa interessante. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Comentário de Kardec. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar a sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá como ao corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que o seu túmulo. A pompa de seus funerais não o levará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. Então, Eduardo, que você falou aí, muito interessante. Muitas vezes a pessoa quer cuidar da memória do outro, mas não precisa coisas grandiosas, mas cada um dá o que tem. Jesus fala isso daí. E muito será pedido a quem muito foi dado. Jesus de novo na Bíblia para nós. Então, perpetuar a memória de uma pessoa, tudo bem. Agora, a gente fazer a coisa por ostentação, para que outros vejam a capacidade e a condição monetária que nós temos, aí é que está o problema. Porque não vai resolver o problema daquele que desencarnou. Muitas vezes ele vai se sentir até constrangido. E a gente vê de tudo. Não sei se vocês viram uma reportagem que o homem mandou construir um túmulo e pôs uma TV no túmulo. E ele pegou e pôs também uns canos lá, porque ele tinha medo de ter falta de ar. Então, a gente vê coisas que nós ficamos admirados. Quer dizer, a falta de entendimento. Então, está tudo dentro disso daqui. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecível que o seu túmulo. Nós vamos ver no finalzinho, nós vamos fazer um fechamento com uma mensagem muito interessante de um filósofo, que vocês vão ver, que é interessante, que mata todo esse assunto que nós estamos conversando. Mas nós vamos dar sequência aí. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram sobre a terra, às vezes mais do que podeis crer. Se são felizes, essas lembranças lhes aumentam a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos?
Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Olha só, então tá aí, o que manda é o pensamento. São as nossas atitudes. Não adianta a pessoa ir no túmulo, direto no cemitério lá, se o pensamento dele muitas vezes está longe daquilo. Muitas pessoas vão também, principalmente no dia de finados, né? Aglomera bastante gente ali, mas e o pensamento? Nós vemos isso também em velório. Muitas vezes a pessoa vai no velório, mas não respeita o velório. Piada, é uma série de coisas. Às vezes falando mal da pessoa que desencarnou, né? Você viu fulano de tal? Olha, ele fez isso para mim em tal época, né? E se o cara ficou devendo ainda, eu não vou receber mais. Então, nós estamos falando aqui uma realidade, é a vida nossa na Terra. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como em outros dias. Então, o apelo do pensamento, o que nós devemos fazer? Se a pessoa, ele não foi legal, se a gente não pode fazer nada para ajudar, vamos deixar para lá. Porque muitas vezes, nós vamos ver isso no livro do André Luiz, uma perseguição, que o rapaz tinha desencarnado e o outro ficava falando mal dele direto, sempre falando mal dele. E aí o rapaz vai dormir e o espírito vem no quarto e fica aos pés da cama e ele não consegue dormir, ele está tendo insônia, mas aí ele dorme. Quando ele sai do corpo, o espírito começa a correr atrás dele, para pegar ele. Fala, eu já sofri demais na Terra quando eu estava aí, né? E agora eu morri, eu estou do outro lado aqui, e você ainda continua falando mal de mim, eu vou te pegar. E ele entra em desespero. E aí vai aqui, vai ali, aí o grupo do André Luiz, os espíritos superiores, socorre ele e traz ele para o corpo. Olha como que nós temos recurso no nosso corpo. Aí ele acorda suarento, tive um pesadelo, sonhei com fulano de tal, mas ele não sonhou, foi um encontro, entendeu? Para que ele não desencarnasse pelo medo, eles trazem ele de volta, e ele leva aquele susto. Então nós devemos deixar para lá, não vamos mexer não, o cara deu prejuízo, vamos orar por ele, se a gente não puder orar, vamos deixar para lá para não ter problema, porque senão a gente vai arranjar um problema sério. A religião messiânica, né, e outras vertentes, então tem o cantinho do antepassado na casa, então ele ainda convive, sim. Então eles alimentam, sim, mantêm a lembrança deles. Então olha só, a gente ficar chamando a pessoa, ficar chorando muito, ficar lamentar contra Deus, isso tudo vai fazer com que a pessoa que desencarnou sofra do outro lado, porque isso não é bom. Todos têm que ter saudade, quem ama sente falta, não é nada de anormal isso daí, mas sempre lembrar e sempre pedir ajuda. E tem o período do luto para essa finalidade, né? Sim. Para também não se estender, sim, muito, né? Não, mas deixa eu só falar do luto. Quando eu era moleque, faz tempo, hein, gente? Tem alguns aqui da minha idade. A mulher, quando o marido morria, ela vestia o vestido preto inteiro e ponhava um lenço preto na cabeça também. Todo mundo sabia que ela era viúva. Aí depois, com o tempo, foi maneirando um pouco, aí ponhava uma faixa preta. O homem ponhava, no começo era camisa preta, depois usava uma faixa preta. E hoje, muitas vezes, a mulher, quando o marido morre, ela faz uma festa. Esse dia é, para eles, um dia de encontro junto às sepulturas. Nesse dia, estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a quem eram conhecidos como encarnados. Sim, porque é uma maneira de se identificar, porque não tem outro jeito. A não ser quando o espírito é muito superior, como no caso do Emmanuel, né? Ali já é uma situação diferente. Ele preferiu a aparência do senador romano, mas a primeira vez que ele apareceu para o Chico Xavier, ele apareceu como o padre Manuel da Nóbrega. Só que o Chico Xavier, muito discreto, de muita responsabilidade, encobriu isso daí. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também aí comparecem apesar disso e ficam pesarosos ao verem que ninguém se lembra deles? Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos cidadãos do universo. Hoje nós estamos aqui. Daqui a tempo,
Nós estaremos em outro lugar, talvez num outro planeta, num outro plano. Muitos vieram de outros planetas e estão reencarnados na Terra. Então nós somos interplanetários. Olha só, a gente comenta, minha mulher não gosta muito que eu falo isso daqui, né? Dos extraterrestres, mas Jesus Cristo, interplanetário, encarnou na Terra para nos ajudar, porque ele é construtor do planeta Terra. Mas ele veio de galáxias, de mundos já desintegrados no cosmos. Olha só, aquela saudade que muitas vezes a gente sente, e acho que todos sentem em algum momento da vida uma saudade inexplicável, alguma coisa que a gente não sabe falar, nem se expressar e muitas vezes entender. É a lembrança de algum lugar que nós estivemos. Nós vemos muito isso aí no déjà vu, onde a gente passa em algum lugar e a gente vê que ali parece que nós já passamos antes, mas não parece, nós já estivemos ali. Se a gente chegar naquele lugar e as coisas estiverem idênticas àquilo que nós pensamos, é porque nós estivemos ali nessa encarnação em desdobramento. Mas se nós chegarmos num lugar, como aconteceu comigo isso na região amazônica, onde eu cheguei num lugar lá, eu tinha certeza absoluta que eu tinha estado ali. Mas numa outra ocasião, numa outra encarnação. Porque as coisas estavam um pouco diferentes, mas eu tinha certeza absoluta. Tinha algumas coisas que estavam no mesmo lugar. Não precisaria ninguém falar para mim, porque eu fui e encontrei. Olha. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente, é a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Olha, que coisa linda, né? Linda. Olha só para vocês verem aí, vamos ver uma passagem na Bíblia, gente. Maravilhosa. Jesus com aquela mulher estrangeira, quando ela está no poço de Jacó, e Jesus pede água para ela. Jesus comenta muitas coisas para ela e ela fica fascinada com aquilo que Jesus está falando. Ela fica tão fascinada que Jesus fala de Deus para ela, ela fala, Senhor, onde devo adorar Deus? Em Potziole, em Jerusalém. E vai falando, Jesus fala, não, Deus é Espírito e em Espírito Ele deve ser louvado. Então olha só, está aqui. Pouco importa o lugar, quando a gente usa o coração. Então, prece da gratidão, Amélia Rodrigues. Não importa onde a gente mora, seja num palácio, seja num barraco, seja em qualquer lugar. O que importa é o amor e o que importa é aquilo que nós sentimos dentro de nós. Quantas pessoas são felizes morando em qualquer lugar e quantas pessoas são infelizes morando em grandes palacetes. Por quê? Porque só o amor é que vai nos unir, só o amor que vai mudar toda uma situação. Os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? Muito. E aí comparece quando podem, porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Então está dentro da vida isso que nós falamos. O que manda é o sentimento, é o pensamento. É aquilo que nós estamos realmente sentindo dentro de nós. Quer dizer, o espírito é um pouquinho orgulhoso. Então, são também. Lázaro, Redivivo, Irmão X, Chico Xavier, capítulo 8, Conquista e Liberdade. No supremo instante da morte, quando nos sitiam as armas invisíveis da realidade, ai daqueles que não puderem repetir a inesquecível informação do filósofo aos companheiros em desesperação. A ignorância estabelece o cativeiro, mas a sabedoria oferece a liberdade. Se as conquistas do homem restringem-se ao plano das aquisições externas, com o desconhecimento do caráter transitório da existência humana, chegado um momento decisivo, em vão tentará carregar alfaias e adornos, vestuários e depósitos terrestres, porque em verdade não ficará pedra sobre pedra. Olha só que coisa linda, né? Esse é um filósofo por nome Bias. Quando Ciro invadiu aquela região,
E ele deu um pouco antes esse recado para eles aí, né? A ignorância estabelece o cativeiro, mas a sabedoria oferece a liberdade. E ele cultuava coisas interessantes já espirituais naquela época. E aí eles chegaram e ia destruir tudo. E diante de toda a destruição, aqueles discípulos dele falaram: mestre, o senhor não vai levar nada? Ele falou: não, tudo que eu tenho eu carrego comigo. Está dentro disso daqui, né? E aí vamos pegar um livro do Chico Xavier, O Santo dos Nossos Dias. Vamos falar de nós que estamos conhecendo a doutrina espírita. Ele fala que ele ficava muito triste vendo os espíritas morrerem. Olha só. Porque muitas vezes o espírita ele tem o conhecimento de tudo e ele não consegue ainda entender a mensagem de Jesus. Aí, olha, no livro, de novo, Contos dessa e de outra vida, Carta Singular. Nós vamos ver Lucínio ali. E ele tem uma carta assinada por ele junto do corpo, que ele estava desencarnado. E aí, irmão X, os espíritos superiores, chegam ali para socorrer ele. E a carta estava escrito: mamãe, parabéns pelos seus 78 anos. A senhora sabe que eu sou espírita. E a senhora tem uma outra crença. Mas eu gostaria que a senhora ajudasse as pessoas. Nós temos fazenda. E vai detalhando as coisas materiais que ele tem. Que eles têm, né? Que a mãe dele tinha. Ele fala: eu tenho muitas empresas. Eu ganhei muito. Eu tenho um projeto de fazer uma casa para socorrer idosos e crianças desamparadas. Mas eu preciso dobrar meu capital. Eu investi agora em tal lugar. E vai falando dos investimentos. E aí, o que os espíritos fazem? Leiam que vocês vão ficar impressionados. Chama Carta Singular. Os espíritos pegam e dizem o seguinte: e nós estávamos vendo ele ali naquela situação, já desencarnado, e fomos visitar a mãe dele. E pela situação dela de saúde, ela ia durar muito tempo ainda. E ele morreu sem fazer nada. Ele morreu dentro do espiritismo sem conhecer a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí resume toda a lei e os profetas. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa troca de energia que a gente está sentindo. Eu sinto isso, gente. Eu fico emocionado de ver a nossa energia, a nossa união espiritual. Todos nós aqui temos problemas, mas todos nós temos virtudes. Nós podemos fazer alguma coisa. E num ambiente como esse, nós podemos fazer muito mais ainda. Porque a doutrina espírita, a vantagem dela é que ela vai além do túmulo, que é o nosso futuro. Tomara que demore muito, mas é o nosso futuro. Não tem como escapar. Aí um amigo meu aqui estava falando que ele trabalhou no cemitério em Nova Odessa e estava escrito lá na entrada que somos todos iguais. E realmente, não tem jeito. Mas que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que a gente possa se encontrar do outro lado, com certeza. Muitas vezes nós participamos da reunião aqui e participamos da reunião quando nós dormimos do outro lado. Eu lembro de pessoas que estão aqui que muitas vezes nós temos encontro, nós temos estudo do outro lado. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Não é fanatismo, é verdade. É tudo uma realidade da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. A gente possa ter um bom final de semana com muita saúde, com muita paz.